E aí galera, vamos para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez a gente vai ver quem é que consegue e quem é que não consegue derrotar o Itadori. E eu tô falando aqui do Itadori do final da luta contra o Sukuna. Ele obviamente não é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen, eu acho que todo mundo que entrou nesse vídeo já sabe disso. Mas ele tem muitas qualidades, ele é um personagem extremamente poderoso. Então esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais longo e por isso eu peço que você se inscreva por aqui e também vá lá no meu Instagram, que eu falo de outros assuntos, e também vai sair uma comunidade com muita coisa maneira. Então vá lá no Instagram para você saber um pouquinho mais. Primeiro de tudo, vamos falar um pouco do Itadori. Itadori hoje já tem uma expansão de domínio, o que é muito bom. Não é a das mais refinadas, tá? Ele ainda precisa melhorar muito o refinamento de sua expansão de domínio, mas já é melhor do que não ter nenhuma, com certeza. E também ele tem duas habilidades inatas agora. Nenhuma das duas também é uma baita de uma habilidade do jeito que ele tá usando, tá? Ele tem potencial para ser uma baita de uma habilidade sim, mas hoje o Itadori utiliza essas duas habilidades de uma forma um pouco mais amadora, digamos assim. Primeiro é a sua manipulação de sangue. O Itadori só utiliza essa habilidade para curar, para juntar partes do corpo que ele perdeu. Então ele já tem um corpo diferenciado, um corpo muito mais resistente, e com a manipulação de sangue ele fica mais resistente ainda. E também agora as técnicas de corte, o desmantelar do Sukuna, que ele não consegue disparar, ele tem que encostar, mas ainda assim é uma técnica que consegue causar bastante dano no seu oponente. Então o Itadori, ele é forte, ele sabe utilizar a energia amaldiçoada muito bem, tem duas técnicas e uma expansão de domínio. Realmente, e ele também tem técnica reversa. Então o cara tá absurdo. E aqui tem todas as pessoas que podem competir com ele. Eu vou tirar uma galera que não tem nem sentido de estar nessa lista, tá? Tem um avô dele aqui que não é lutador, Takada, aliás, também não é lutadora. Tsumiki também não é. A mãe do Junpei, o próprio Junpei também pode vir pra cá, que ele morreu muito cedo, não sabe de merda nenhuma. O Panda também é muito mais fraco. A Mai, mas só conseguia tirar uma bala, não é nada com relação pro Itadori. A Momo, não sei nem se ela é xamã até hoje. Miwa desaprendeu a utilizar a espada, ela não pode mais utilizar a espada, zero chance de ser um perigo pro Itadori. Arata também não é lutador. O Tahime é um xamã de grau 2 até hoje, ela não conseguiu nem mesmo chegar ao grau 1, então zero chance. E Dishi também não é lutador. Akari não é lutador. Ozawa, o que o Ozawa tá fazendo aqui? Isso daqui é a pessoa que tava afim do Itadori, zero chance também. Ketizo, que é o mais fraco dos irmãos do Chozo, zero chance. Mais quem aqui? Shoko não é lutadora. Haibara a gente não viu os poderes dele, mas a gente já sabe que ele também não era um xamã de grau 1, tá? Ele era um xamã mais fraco, então não tem sentido em ele conseguir fazer alguma coisa contra o Itadori. A mesma coisa da Rico é uma civil, então não tem sentido. Yuyui não é um lutador, ele tem uma baita de uma habilidade inata, mas só que ele não luta muito. Essa maldição aqui que também a gente já viu o próprio Itadori derrotar, então facilmente aqui. Ogami ela ainda utiliza o seu neto como uma forma de tentar ter algum poder de fogo, então ela mesma não é um grande perigo. A Asaka, que foi derrotado em um estado que o Itadori ainda era muito mais fraco do que ele é hoje, então facilmente também descartado nessa lista. A Mai não é lutador. Remy não é lutadora. Esses daqui são... acho que chega, né? Acho que já tá bom aqui. Acho que essas pessoas são as óbvias que não conseguem derrotar de jeito nenhum o Itadori. E vamos na ordem aqui com o Megumi. Megumi, ele tem o potencial para derrotar o Itadori, tá? Se ele conseguiu aprender muitas coisas com o Sukuna, ele consegue, talvez, por exemplo, invocar o Agito, ou invocar outros Shikigamis mais poderosos, ou até mesmo ter uma expansão de domínio completa também. Aí ele poderia até mesmo ganhar do Itadori, mas a gente não viu isso. A gente só viu ele lutar contra o Reg, e naquele momento ele tinha uma expansão incompleta e ele também não tinha nenhum outro Shikigami muito overpower. O mais forte dele era o Kon, e ainda assim a gente viu que o próprio Reg consegue lidar com o Kon no 1x1, então o Megumi não tem chances contra o Itadori hoje.
Nobara nem se fala, né? Nobara, ela passou a maior parte do tempo dela dormindo, desacordada. E foi o período que o Itadori mais cresceu, então zero chance da Nobara derrotar o Itadori também. Gojo é o primeiro que ganharia e ganharia fácil. O Itadori não tem nenhuma chance contra o Gojo, ainda mais o Gojo no estado em que ele enfrentou o Sukuna, tá? A expansão de domínio do Itadori seria engolida instantaneamente, ele não teria condições de acompanhar a velocidade do Satoru Gojo e nem técnicas suficientes para causar algum tipo de dano para o Satoru. Então o Satoru facilmente derrotaria o Itadori. A Maki aqui começa a complicar um pouquinho, tá? A Maki fisicamente, o próprio GG Akutami já deixou claro isso anteriormente, antes do Power Up do Itadori, mas só que a Maki, ela é dotada fisicamente. Vou até colocar aqui o Toji do lado aqui, porque eu acredito que os dois tenham o mesmo nível de poder. Apesar do Toji ter aquela maldição que faça com que ele tenha um arsenal, e isso é um desequilíbrio, mas em nível de combate, os dois estão muito parecidos. A Maki e o Toji têm um nível de poder de combate de fogo mesmo muito igual. A diferença do Toji é que ele tinha mais armas. Essa é a grande diferença, que faz diferença no final das contas, mas em nível de combate na porrada mesmo, os dois estão bem parecidos. E a Maki, ela enfrentou um Sukuna que era muito mais poderoso do que o Sukuna que o Itadori enfrentou. E ela conseguiu lidar um tempinho ali com o próprio Sukuna. Por isso a gente pode dizer que nas questões físicas ela ainda é melhor do que o próprio Itadori. Então ele teria um pouco de dificuldades de combater no corpo a corpo a Maki, e ele não teria talvez armas suficientes para derrotar, porque as outras habilidades dele, que é a manipulação de sangue e também o desmantelar, elas não são tão úteis assim contra a Maki. O desmantelar, ele não consegue causar tanto dano assim ainda. Ele tá utilizando muito mal ainda. Ele causa mais dano ao Sukuna do que qualquer outro porque ele consegue acertar a alma, mas a gente já viu mesmo ele utilizando no Sukuna que os cortes são ainda muito superficiais. E eu acredito que como a Maki também tenha um corpo dotado mais resistente, também seriam cortes mais superficiais. Sobraria então o Itadori, o combate corpo a corpo, e aqui é a vantagem da Maki. Além disso, ela também tem a vantagem de não ser afetada por expansão de domínio, então ele não poderia nem mesmo apelar para isso. Então é meio que um counter. Se o Itadori conseguisse utilizar suas habilidades melhor, ele teria chances. Mas como ele não consegue, se ele só cair na porrada no 1x1, eu acredito que ele perderia, e por isso a Maki ganharia do Itadori, porque as habilidades do Itadori não seriam suficientes para derrotar a Maki. De consequência o Toji também, porque ele tem as mesmas habilidades da Maki com o plus de ter uma maldição que ainda dá mais armas a ele. Então os dois aqui eu acredito que ganhariam do Itadori ainda. O Inumaki. Inumaki não tem nenhuma chance de derrotar o Itadori, ele no combate corpo a corpo é muito inferior e a sua habilidade é uma habilidade boa para derrotar maldições fracas. Nem mesmo xamãs poderosos utilizando essa habilidade é muito bom, porque a gente já viu o Yuta utilizar essa habilidade e ele utiliza mais para paralisar o seu adversário e não para dar um golpe em definitivo. E por isso o Inumaki não tem nenhuma chance de derrotar o Itadori hoje. Agora o Yuta eu vou deixar aqui só para explicar os poderes dele. Eu acredito que o Yuta tenha uma expansão de domínio mais refinada do que a do Itadori, tá? Isso daqui é difícil de medir, mas como o Yuta é alguém que já sabe utilizar a expansão de domínio por mais tempo, então eu acredito que esse refinamento do Yuta seja maior. E por isso, em um duelo de domínios, eu acredito que o Yuta ganharia. Além disso, ele tem a Rika. Então seria uma luta 2 contra 1, fora que ele também consegue utilizar os desmantelar. E ele consegue utilizar aparentemente melhor do que o próprio Itadori, porque ao menos os golpes que ele soltou no Sukuna pareceram ser um pouco mais eficientes do que os próprios golpes que o Itadori soltou no começo da luta contra o Sukuna. Depois que ele aprendeu a utilizar o seu desmantelar, que acerta a alma, aí não. Aí realmente o desmantelar do Itadori pegou pesado contra o Sukuna, mas os primeiros que só acertavam a carne não funcionaram tão bem. E por isso eu acredito que o Yuta, ele tem mais energia amaldiçoada, luta pior, tá? O combate corpo a corpo do Yuta hoje tá pior do que o do Itadori, mas ele luta 2 contra 1. E isso pende pro lado do Yuta. Ele não é tão pior assim do que o próprio Itadori. E tendo mais energia do que o Itadori, ele ainda tem essa vantagem. Por isso eu não vejo
vejo o Itadori conseguindo derrotar hoje o próprio Yuta. Mekamaru é uma situação um pouco complicada, porque a gente tem a situação do Super Megazord dele, que chegou em um nível de Xamã de grau especial. Naquele nível ali, realmente o Itadori teria dificuldades. Porém, ele ainda tem uma expansão de domínio. E a gente sabe que dentro de uma expansão de domínio, o Mekamaru teria dificuldades, porque ele teria que utilizar seu domínio simples para se proteger e ele tem um número limitado de domínio simples. Então fica uma situação complicada. Porém, até o Itadori conseguir acertar o Mekamaru, leva um tempinho, porque o Mekamaru consegue se proteger. Então, com aquele Super Megazord, eu acredito que ele possa ter poder de fogo sim para derrotar o Itadori. A gente viu ele destruindo uma represa na luta contra o Mahito, e ele só não conseguiu derrotar o Mahito de fato, tá, galera? Porque o Mahito precisa ser acertado na alma para levar algum dano. E isso daqui é muito apelão. Então todos aqueles golpes completamente destrutivos do Super Mekamaru não causavam efeito nenhum. E aí viraria uma questão de resistência. O Itadori, eu acredito que não conseguiria causar tantos danos assim ao Super Mekamaru, e ele teria que resistir a esses golpes. Eu acredito que ele não resistiria, tá? Eu acho que ele poderia sim perder pro Mekamaru. Olha que loucura, hein? Ele perdeu para um cara que o Itadori derrotou, que é o próprio Mahito. Então, essa é uma situação que eu acho que é de counter, né? O Mekamaru não tinha muitas armas para danificar o Mahito e o Itadori tinha muitas armas para danificar o Mahito. Então, essa daqui é uma questão um pouco complicada, mas eu acredito que o Mekamaru com aquele Super Megazord ele conseguiria. Fora esse Super Megazord não dá. Então, ele teria que lutar aonde o Mekamaru estava, né? Tem isso também. Se ele não encontrasse o Mekamaru aonde o Mekamaru estava, que é naquele local em que ele preparou para enfrentar o Mahito, então não teria chances também de enfrentar o Itadori. Eu acredito que ele ganharia do Itadori se ele utilizasse o Super Megazord. E falando no Mahito, eu pulei aqui, ó, coloquei o Mahito logo, porque o Mahito é uma situação também muito diferente, tá? O Mahito não é tão simples assim, porque o Mahito que enfrentou o Itadori, ele estava se desenvolvendo ainda, tudo bem, só que o Mahito, ele não podia utilizar quase que nenhum dos poderes dele contra o Itadori. E além disso, o Itadori em boa parte da luta ainda teve a ajuda do Aoi todo. Então, na situação hoje do Itadori, ele está muito mais forte do que antes, só que ele perdeu o Sukuna. E isso dá a possibilidade do Mahito utilizar seus poderes. Agora o Mahito consegue utilizar a transmutação, a transfiguração ociosa no Itadori e também sua expansão de domínio. E levando em conta que a eficiência dessas expansões, eu acredito que em um duelo de expansões, talvez o Mahito ganhasse. Mas vamos aqui equilibrar as coisas. Vamos supor que os dois estão em um nível de eficiência, de refinamento de expansão semelhante, que o Mahito não consiga engolir o domínio do Itadori, tá? Vamos supor isso daqui. Aí a luta seria bem equilibrada, porque o Itadori teria uma arma absurda agora contra o Mahito, que é o desmantelar que acerta a alma. Isso com certeza danificaria demais o Mahito, só que o Mahito em contrapartida conseguiria utilizar sua habilidade no Itadori. Se ele conseguisse encostar no Itadori, ele conseguiria transmutar, transfigurar a alma do Itadori e derrotaria o Itadori. Então seria uma luta não tão simples assim, porém o Itadori está muito mais forte, consegue lutar muito melhor. E o Mahito parou lá naquele momento. Então o Itadori continuou evoluindo e o Mahito, como morreu, né, não evoluiu mais. Por isso, eu coloco aqui o Mahito, se a gente for considerar que as expansões de domínio do Mahito não consigam engolir a expansão de domínio do Itadori, eu coloco aqui que o Mahito perderia para o Itadori por causa disso. Contudo, se ele tiver um refinamento maior, o Mahito pode ganhar sim do Itadori agora, porque o Itadori não tem mais o Sukuna para proteger ele, quem diria, não é mesmo? É uma situação um pouco diferente aqui. O Noritoshi Kamo, eu acho que é óbvio que ele não ganharia do Itadori, e o Aoi todo é uma situação também um pouco complicada, porque o Aoi todo é alguém muito mais experiente, só que ao mesmo tempo é alguém que não tem uma habilidade tão boa assim como o Itadori agora tem. O Itadori tem duas habilidades melhor do que ele.
Então eu acho que o Aoi todo, mesmo sendo mais experiente, mesmo conseguindo utilizar melhor o seu próprio poder, ele não tem armas o suficiente para causar danos ao Itadori. E por isso eu acho que o Itadori ganharia do Aoi todo, tá? Yaga seria então mais ou menos a mesma coisa. É alguém extremamente mais experiente, só que ele também se nerfou, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ele tinha potencial para ser um xamã de grau especial. Ele criando um exército de pandas, por exemplo, o Itadori não teria chance. Mas como ele não fez isso, ele só depende ali de alguns poucos bonecos. Eu acho que ele não tem a menor chance contra o Itadori, apesar da gente não ter visto o verdadeiro poder do Yaga. A gente nunca viu ele lutando utilizando suas habilidades, mas pelo que a gente viu, a gente considera ele aqui como um bom xamã de grau 1, mas não o suficiente para derrotar o Itadori. Já o queridíssimo Nanami é alguém que também não tem uma habilidade tão absurda assim. É alguém que tem uma habilidade de 7 terços, mais o pacto que ele criou de conseguir mais energia amaldiçoada. Nesse momento em que o Nanami utiliza esse pacto de conseguir mais energias amaldiçoadas, eu acredito que ele consiga equilibrar as coisas. Mas fora desse pacto, eu acho que o Itadori consegue lutar até mesmo melhor do que o Nanami hoje em dia, tá? Hoje em dia, antes não. Mas hoje, pelo talento da porradaria que o Itadori tem, ele consegue lutar melhor, fora que ele também tem expansão de domínio e o Nanami naquela época não tinha. Então o Nanami não conseguiria derrotar o Itadori em uma luta até a morte. Daria trabalho, graças à experiência que ele tem e também graças a esse pacto que ele tem, ele conseguiria cair na porrada bastante com o Itadori, mas não seria o suficiente. Já a Mei Mei, ela é diferente do Nanami porque ela conseguiu transformar uma habilidade que não é grande coisa, que são aqueles corvos, em uma habilidade extremamente boa, tá? Aquela habilidade é uma habilidade que até mesmo o Sukuna, segundo a Mei Mei, evitou levar um golpe. O próprio Sukuna atacou os corvos ao invés de receber esses corvos como ataque e ignorar eles. Isso deu uma elevada na autoestima da Mei Mei, porque agora ela acredita que os seus corvos são potentes o suficiente até mesmo para causarem danos ao próprio Sukuna, só que aqui a gente tá falando de alguém que também é extremamente resistente. O Itadori, além de ser muito resistente, ele também sabe técnica reversa e também tem expansão de domínio, coisa que a Mei Mei não tem, e até o momento também ela não mostrou saber utilizar o domínio simples. Então, tendo em vista esse tipo de coisa, eu acredito que o Itadori ganharia da Mei Mei hoje em dia. Isso contando sua expansão de domínio, né? A expansão de domínio é realmente algo que desequilibra as coisas em Jujutsu Kaisen. É algum poder realmente muito absurdo e o Itadori conseguiu ele. Isso tem que ser levado em consideração. Gakuganji nem se fala, é outro que não chega nem perto do Itadori. E agora, o, segundo eles, melhor xamã de grau 1, tirando as grandes famílias. Kusakabe tem um domínio simples, essa é a única arma dele, e é uma baita de uma arma, diga-se de passagem, e é com certeza uma boa arma para se utilizar contra o próprio Itadori, porque o Itadori, digamos que o que está desequilibrando contra alguns personagens aqui é justamente sua expansão de domínio, contra o Kusakabe talvez isso não dê tão certo assim. A gente não sabe se ele conseguiria inibir o domínio simples do Kusakabe, eu acredito que não, tá? Eu acho que pelo refinamento do Itadori, o Kusakabe conseguiria se defender facilmente da expansão de domínio do Itadori, e aí começa a complicar para o Itadori, porque a gente estaria resumido novamente para um combate corporal, e a arma principal do Itadori teria sido desfeita aqui. O Kusakabe utilizando o seu domínio simples também com o pacto que ele utiliza no seu domínio simples de que tudo que entra dentro do seu domínio simples é atacado automaticamente, então é algo que todo mundo disse que é impossível de desviar, somente o Satoru Gojo conseguiria sair desse ataque sem levar nenhum dano. O próprio Sukuna levou alguns danos desse golpe, mas só que como ele tem energia amaldiçoada pra caramba, ele resistiu facilmente. O Itadori eu acredito que não resistiria tanto assim, apesar dele ter a técnica reversa a favor dele. Eu acredito que numa luta a longo prazo, o Itadori ganharia, mas seria um impasse aqui mais ou menos entre eles. Eu acho que por muito tempo o Kusakabe poderia ter essa vantagem. Para sair em cima do muro, eu diria aqui que o Itadori ganharia. Mas só para inaugurar essa página aqui que a gente ainda não colocou nenhum com impasse contra o Itadori, eu vou deixar o Kusakabe aqui, com respeito ao Kusakabão.
ainda assim eu acho que a maior probabilidade seria de vitória do Itadori, porque ele é muito resistente e ainda por cima tem técnica reversa. Então eu acho que numa luta a longo prazo o Itadori poderia ganhar sim. Contudo, eu acho que no curto prazo levaria um impasse. Por isso eu tô deixando aqui o Kusakabe nessa aba. Vamos falar do próximo e um xamã de grau especial, Suguru Geto, que apesar de não ter um domínio, uma expansão de domínio, ele consegue ter maldições que têm expansões de domínio. Então não é como se ele estivesse lutando contra alguém que, tendo uma expansão de domínio, seria uma luta já perdida para o Suguru Geto, porque ele consegue utilizar de outras formas, com maldições. E eu vou pegar aqui o Suguru Geto que foi derrotado pelo Yuta, tá? Naquele momento em que ele foi derrotado pelo Yuta, o próprio Kenjaku, que ocupou o corpo do Suguru Geto mais tarde, disse que ele ganharia caso ele utilizasse todo o seu poder para lutar contra o Yuta, caso ele utilizasse todas as suas maldições. O Suguru Geto tinha mais de 4.000 maldições, e ele controlando todas essas maldições e reforçando ainda essas maldições com a sua própria energia amaldiçoada, cara, é um exército na mão dele. Então esse exército ainda tem maldições muito poderosas. A gente já viu que o Suguru Geto tinha maldições de grau especial. Geralmente essas maldições conseguem utilizar uma expansão de domínio. Então, na minha opinião, o Suguru Geto ganharia e não teria tanto trabalho assim para derrotar o Itadori, porque o Itadori teria dificuldade de ter grandes técnicas para destruir tantas maldições de uma vez. Ele teria que ir na porrada, um de cada vez. E ele combando essas maldições fica complicado pro Itadori. Seria muito difícil ele derrotar todas essas maldições sem ter aí uma grande habilidade que consiga destruir várias de uma só vez. Esse é o grande ponto fraco do Itadori. E se ele apelar para a expansão de domínio, o Geto também consegue contra-atacar isso com alguma maldição que tenha uma expansão de domínio. Então não mudaria muito o rumo da luta. Por isso eu acho que o Suguru Geto ganharia, e se o Suguru Geto ganharia, o Kenjaku nem se fala, né? Porque o Kenjaku é muito mais forte do que o Suguru Geto, então eu acredito que ele conseguiria derrotar o Itadori também. Sukuna, Sukuna, os dois Sukunas, tá? Os dois Sukunas aqui não levariam nem suor do Itadori. Apesar do Sukuna ter sido derrotado no final pelo Itadori, isso foi com um Sukuna que estava completamente exausto. Ele tinha enfrentado todos os xamãs existentes em Jujutsu Kaisen antes disso. Ele ainda por cima tinha um ponto fraco, que era ser acertado na alma, e o Itadori ainda teve o bônus de receber a ajuda tanto do Megumi quanto da Nobara, tá? Nas duas vezes que o Itadori conseguiu alguma vantagem contra o Sukuna foi porque tanto o Megumi, fazendo com que o Sukuna se desequilibrasse, quanto a Nobara, acertando lá o dedo do Sukuna, ajudaram o Itadori nos momentos finais de sua luta. Então, o Itadori nunca que conseguiria ganhar do Sukuna se ele tivesse inteiro. O Sukuna com as 10 sombras ou o Sukuna com os 4 braços não teria a menor chance. O Mahito, como eu já analisei aqui, eu deixaria ele aqui embaixo. Agora vamos para as 3 maldições que deram trabalho lá para todo mundo antes. Vamos começar com o jogo. E o jogo é a mais forte de todas elas. Eu deveria começar com ela por último, né? Mas vou começar aqui na ordem mesmo, vai o jogo mesmo. O jogo é a maldição mais forte, era dito que era a mais forte das 3, tá? Era mais forte que a Hanami, porém a Hanami tinha uma qualidade que o jogo não tinha. A Hanami era muito mais resistente do que o próprio jogo. Contudo, o jogo tem uma habilidade mais destrutiva, uma habilidade nata mais destrutiva e também tem mais velocidade. Em um combate corpo a corpo, com certeza, velocidade é o que faz mais diferença na minha opinião. Então, o jogo é uma maldição que com certeza daria muito trabalho para o Itadori. E aqui a gente chega num impasse, onde a gente não sabe o refinamento da expansão de domínio do jogo. Eu acredito que o refinamento do jogo seja maior do que o do Itadori, tá? Eu acho que o Itadori tem um refinamento bem menor do que o do jogo, mas não tem como saber. Não tem como a gente medir esse refinamento até os dois batalharem, a não ser que o refinamento seja muito maior. Aí é fácil dizer. Mas como a gente não sabe, eu vou considerar aqui que a expansão de domínio dos dois dê empate. Os dois
comecem a lutar dentro dos domínios ali, se os dois invocarem ao mesmo tempo, do mesmo jeito que o Satoru Gojo e o Sukuna lutaram ali dentro da expansão de domínio do Satoru Gojo. Eles não tinham ali uma resolução dentro do domínio do Satoru Gojo. Os dois ficaram em um impasse. Eu acredito que poderia acontecer a mesma coisa aqui, vou supor, tá, que acontecesse a mesma coisa, apesar de eu achar que o jogo seja mais refinado e ele ganharia do Itadori nesse quesito. Mas como a gente não sabe, vou supor que o refinamento seja igual. Dentro da expansão a gente vai ter um embate onde o jogo tem uma habilidade muito melhor do que a do Itadori, contudo o Itadori é mais resistente e luta muito melhor do que o jogo. Se for num espaço confinado, eu acredito que o Itadori tenha vantagens, porque agora o Itadori conseguiria batalhar mais vezes no combate corporal e o jogo não conseguiria atacar tanto à distância assim. Então essa que é a questão. O jogo tem armas para derrotar o Itadori, que são seus ataques a longa distância. O jogo tem isso daí. Porém, o Itadori tem armas que também são muito boas contra o jogo, que é um combate muito melhor do que o do jogo hoje em dia e também uma resistência muito maior do que a do jogo. Por isso, eu vou deixar o jogo aqui no impasse, porque ele tem armas sim para conseguir derrotar o Itadori e pode acontecer dele conseguir vencer essa luta. Mas eu acredito que o Itadori também tem armas para derrotar o jogo, então eu acredito que poderia dar qualquer um dos dois aqui. Dependendo da sorte, da estratégia, um deles poderia ganhar. Então, colocaria em um impasse aqui. Vou para essa maldição aqui, que é a mais fraca delas, que é mais fácil de dizer. Naquela época ela era uma grande maldição, só que hoje em dia chega nem perto, né? Se ele consegue derrotar o Mahito, pô, essa maldição aqui não é um problema pro Itadori mais. Então, deixo ela aqui embaixo. O Dagon, que é a mais fraca dessas maldições que a gente viu aqui, ele levou um couro do Naobito. E ele só virou o jogo porque ele tinha uma expansão de domínio. Levando em conta que é uma maldição também muito nova e que tem um nível de refinamento parecido com o do Itadori, ele não conseguiria engolir a expansão de domínio do Itadori, porque aquela vez que ele mostrou a sua expansão de domínio foi também a primeira vez que ele utilizou sua expansão de domínio. Então ele não vai ter um refinamento muito maior do que o do Itadori. Sendo assim, o Itadori conseguiria ganhar do Dagon, conseguiria solar o Dagon, porque a expansão de domínio não faria mais diferença. Sendo assim, o Itadori ganha. Já a Hanami, ela tem uma expansão de domínio. Porém, eu vou considerar aqui também um empate contra o Itadori, porque a gente não viu essa expansão de domínio. Só que, diferentemente do jogo, o grande diferencial da Hanami é a sua resistência também, o que é o ponto forte do Itadori, e convenhamos, o Itadori é muito mais resistente do que a Hanami. Não se ele for destruído pela metade do corpo, né? Porque a gente já viu que a Hanami consegue se recompor depois de receber um roxo. Isso o Itadori não consegue. Mas durante a luta ali, recebendo golpes, o Itadori tem um corpo extremamente resistente e também consegue utilizar a técnica reversa. Então a grande vantagem da Hanami hoje em dia é uma vantagem que o Itadori também já tem. Então não é um diferencial para o Itadori. E o Itadori hoje provavelmente luta muito melhor do que a Hanami. Então ele provavelmente ganharia da Hanami, na minha opinião. Isso se o domínio se equilibrar entre os dois. A mesma coisa do jogo aqui. Estou supondo que ela não consiga inibir o domínio do Itadori. Nesse caso, ela perderia pro Itadori, na minha opinião. Agora vamos pro seu irmãozão, o Chozo, que conseguiu ganhar dele numa luta frenética que a gente já viu no anime, só que o Itadori evoluiu demais e o próprio Chozo reconheceu isso. Além disso, a grande arma do Chozo também não é eficiente contra o Itadori. A grande arma que o Chozo tinha era um sangue venenoso, e o Itadori é imune a isso. Então ele não receberia esse dano. A única diferença aqui seria uma versatilidade maior do Chozo em conseguir ali utilizar o seu sangue criando armas. Mas o Itadori hoje já ultrapassou esse nível, ele luta muito melhor do que quando ele lutou em Shibuya. Então eu acredito que ele conseguiria sim derrotar o Chozo. Eu acho que o nível de crescimento dele foi maior do que o do Chozo, então ele luta melhor do que o Chozo. Fora que ele também tem uma expansão de domínio, coisa que o Chozo não tem. Sendo assim, ele derrotaria o Chozo, consequentemente derrotaria o Eso, que é alguém mais fraco do que o próprio Chozo. Eu esqueci de tirar um cara aqui que também não deveria estar nessa lista, que é o Juzo, que é alguém que, pelo amor de Deus, é fraco,
não merecia estar nessa lista. E vamos agora para a Uraumi. Uraumi é uma questão que a gente não tem como responder direito. Isso porque, primeiro, que a única luta que ela teve de fato que a gente viu, a gente não assistiu. Então, eu vou dar um voto de confiança na Uraumi e acreditar que ela seja extremamente forte. E por isso eu vou colocar no impasse. Mas só que não tem como a gente saber. A gente não sabe nem se ela tem uma expansão completa de domínio e que ela utilizou contra o Hakari, talvez. A gente não sabe. E acabou já acabando, já que a luta deles durou meia hora lá, 40 minutos, sei lá quanto tempo durou. A gente não viu ela utilizar seus poderes. Ainda assim, durou muito tempo e foi elogiada pelo Hakari. Isso daqui é um grande ponto. Ela durou mais tempo do que o Hajime, aparentemente. Então, eu vou considerar aqui, por falta de conhecimento, que a Uraumi poderia até mesmo ganhar ou poderia perder. Por isso eu vou deixar aqui no empate, porque a gente não viu os poderes dela, não tem como analisar esse personagem. E já o Miguel é alguém que varia muito de nível de poder dependendo da sua arma. Se ele tiver a corda negra, talvez o Itadori não consiga nem mesmo utilizar sua expansão de domínio. Aí o Miguel teria boas chances de derrotar o Itadori porque ele tem uma habilidade que é muito boa, que é um buff e debuff. Ele fica mais forte, mais resistente e o seu oponente fica mais fraco e menos resistente. É tipo isso que acontece. Somado isso à corda negra, então o Itadori teria que cair na porrada contra o Miguel. E nesse quesito, talvez o Itadori perdesse. Talvez o Itadori não conseguisse derrotar no mínimo, né? Porque seria uma luta no 1x1 ali, onde o Itadori perderia um pouco a sua eficiência e o Miguel aumentaria um pouco a sua eficiência. A gente viu o Miguel também, que ele conseguiu lutar tanto contra o Sukuna quanto o Satoru Gojo por um bom tempo. Coisa que talvez o Itadori não consiga fazer. E a habilidade dele nesse negócio de buff e debuff, a gente tá subestimando a habilidade dele, mas é muito boa, cara. Ele aguentou 10 minutos sendo espancado pelo Satoru Gojo. É realmente muita coisa. E a gente já viu o nível do Satoru Gojo. Eu acho que o Itadori não aguentaria tanto tempo, por exemplo. Então, eu colocaria aqui um impasse, acreditando também que ele não teria tantas armas para derrotar o Itadori. Talvez numa luta a longo prazo ele consiga derrotar o Itadori, ou talvez não, né? Por isso eu acho que desses todos aqui é um combate que seria mais corporal, seria uma luta mais de porradaria, o que é o forte do Itadori, mas só que ele seria nerfado um pouquinho pela habilidade do próprio Miguel. A habilidade dele é realmente muito boa, do Miguel. Então eu colocaria em uma espécie de impasse por falta de um poder tão destrutivo que desse uma vitória certa pro Miguel. Nesse caso, eu acho que seria uma boa luta. O Haruta, que era um oponente um pouco desafiador naquela época, hoje não é nada, é um personagem extremamente fraco, entraria aqui. Nanako e Mimiko. Uma delas a gente já sabe o poder, que é tirar fotos, e é um baita de um poder. Ela consegue teletransportar a pessoa, pelo visto. Só que a outra a gente não sabe. Fora que as duas também, elas morreram cedo, não tiveram um desenvolvimento maior do seu nível de poder. Por isso elas não são tão problema assim pro Itadori. Elas com certeza morreriam. Já o Lauri é alguém que tem uma habilidade já muito boa. É alguém que tem uma habilidade que consegue prender ali o Sukuna por um tempinho e também conseguiu chamar a atenção do Sukuna, que deu a oportunidade do Itadori meter um porradão no Sukuna graças à habilidade do Lauri. Porém, a gente viu que ele é mais fraco do que o Miguel. O Miguel é superior a ele, então no combate corpo a corpo, eu acredito que o Itadori teria vantagem e também ele consegue utilizar sua expansão de domínio, coisa que o Lauri não demonstrou. Então o Lauri é um personagem interessante, só que também não tem armas para derrotar o Itadori, enquanto o Itadori tem boas armas para derrotar o Lauri. Sendo assim, ele não conseguiria derrotar o nosso Itadorizão. Vamos agora para a Rika. Rika eu vou considerar junto com o Yuta. Vou dar essa colher de chá pra mim aqui, porque a habilidade do Yuta, não vou separar os dois não. Se o Yuta tá lá é porque a Rika ajudou. Pronto.
Já a Kushizaki Onna, que é uma das maldições do Suguru Geto, que o Suguru Geto utilizou, ela tem uma expansão de domínio condicional, onde precisa de uma resposta do seu oponente para ter o seu efeito garantido sendo ativado. O Itadori já tem uma arma que consegue contrapor essa expansão de domínio, que é o seu próprio domínio. Tirando isso, ela não é um grande desafio, por isso ela não consegue mais derrotar o Itadori. Já o Ino teve um power-up absurdo graças ao treinamento do Yuyui. Tanto o Kusakabe, que não tinha nenhuma chance, por exemplo, contra o jogo, e o Ino, que também era alguém que tinha zero chance contra o jogo, e o Itadori, tiveram um power-up gigantesco graças ao treinamento do Yuyui. E isso tem que ser levado em consideração. A habilidade do Ino eu acho muito boa, tá? É uma habilidade de possessão ali, que ele consegue utilizar os poderes de alguns espíritos, porém a gente já viu que esses espíritos não são assim tão poderosos. É um diferencial, mas ainda assim não é tão importante que faria diferença para ele ganhar do Itadori, e ele também não tem uma expansão de domínio. Ele consegue hoje utilizar domínio simples, o que já é um grande diferencial, ele consegue resistir ao domínio do Itadori, só que o Itadori luta muito melhor do que o Ino. Sendo assim, mesmo se ele conseguir resistir ao domínio do Itadori, ele não consegue resistir às porradas do Itadori. E mesmo utilizando a arma do Nanami, eu acho que o Itadori ainda tem a vantagem. Sendo assim, na minha opinião, ele não consegue derrotar o Itadori. Já o Naobito é alguém que a gente também subestima por ele ter sofrido bastante nas mãos do Dagun, né? O Dagun é alguém que deu muito trabalho pro Naobito, e o Naobito naquela época tinha a remoção das pétalas decadentes para conseguir resistir à expansão de domínio do Dagun. Só que é uma habilidade também limitada, porque ele precisa ficar ativando essa habilidade para dar certo. Se ele parar de ativar essa habilidade, ele leva porrada, então ele não tem uma expansão de domínio completa. E por isso ele ainda estaria muito à mercê do Itadori. Sendo assim, mesmo ele sendo mais rápido do que o Itadori, na minha opinião, falta poder de fogo também. Ele levaria porrada do Itadori. A maldição da varíola é a mesma coisa da Kushizaki Onna. O grande diferencial dela é ter uma expansão de domínio. Uma vez superado isso, ele não seria problema para o Itadori. E agora vamos para o Mahoraga. Mahoraga aqui, cara, é um absurdo. Mahoraga é muito forte. Não só porque ele sozinho já é forte pra caramba, como também por causa da habilidade dele. E precisa ainda por cima de uma habilidade destrutiva o suficiente para derrotar o Mahoraga. O Itadori não tem isso. Então, automaticamente, o Itadori é impossível destruir o Mahoraga. Ele não consegue fazer isso. Mesmo que ele lute melhor do que o Mahoraga, coisa que eu nem mesmo acredito tanto assim, tá? Ele ainda assim não teria armas de fogo suficiente para derrotar o Mahoraga, e é só questão de tempo para o Mahoraga derrotar o Itadori. Então, seria uma vitória, e uma vitória fácil. O Itadori tem zero chance de derrotar o Mahoraga. E calma que tá acabando, hein? Tá mais perto do fim do que do começo. Vamos lá. A gente tem a Yuki, que é um xamã de grau especial, e aqui também é um grande problema para o Itadori, porque a habilidade dela é justamente tudo que o Itadori não poderia enfrentar, que é uma habilidade que dá uma força absurda a Yuki. Então os golpes da Yuki são muito mais poderosos do que o do Itadori, e o Itadori não conseguiria contra-atacar esse efeito. Apesar dele ser melhor na técnica reversa do que a Yuki, no combate corpo a corpo ele levaria um couro, velho. Ele só levaria um golpe e voaria, não teria muito que ele pudesse fazer. Não consegue atacar à distância. Sua expansão de domínio ela também tem, e com certeza ela não seria inibida como aconteceu com o Kenjaku, então seria uma luta fácil para Yuki. É um counter dele, não teria como a Yuki perder esse fight. Já agora a gente vai pro personagem que é o contra todos os rankings. Ninguém consegue ranquear direito o Hakari, porque pode ser que sim, pode ser que não, a habilidade dele depende da sorte. Então só aqui a gente já fica com o pé atrás, porque ele num X1 sem a sua expansão de domínio, ele com certeza perderia pro Itadori. Hoje o Itadori, na forma básica ali do Hakari, tá?
o Itadori conseguiria ganhar do Hakari. O Hakari precisa da sua expansão, precisa do seu jackpot de energia amaldiçoada infinita, e se ele receber energia amaldiçoada infinita, ele com certeza teria aí uma vantagem contra o Itadori, que de novo não tem uma habilidade à distância. O Itadori é pouco versátil, e a expansão de domínio dele também seria contra-atacada graças ao efeito do jackpot de deixar o cara praticamente imortal. Então o Itadori não teria muitas chances de matar o Hakari, ao menos não enquanto ele tem o jackpot ativado. Se o Hakari vier com esses jackpots seguidos e infinitos, como a gente viu na sua luta contra o Hajime, e talvez o que aconteceu na luta contra o Uraumi, o Itadori não teria arma suficiente para matar e derrotar o Hakari. Não teria. Seria uma luta aí de resistência com vantagem pro Hakari, né? Porque o Hakari pode ir do infinito ao além. Só que se ele tiver azar, tiver num dia muito azarado e não conseguir utilizar o seu jackpot, aí a situação é favorável ao Itadori, porque ele na forma básica é muito pior do que o Itadori. Por isso eu vou deixar aqui o Hakari no impasse, porque ele tem sim armas para derrotar o Itadori. Se ele conseguir vários jackpots, o Itadori não vai conseguir derrotar e matar o Hakari, porque ele sempre vai ter a possibilidade de se renovar, e também não tem uma técnica muito forte que consiga derrotar de vez o Hakari. O Itadori não tem isso, e se ele não conseguir utilizar o seu jackpot, tiver o azar no dia, então o Itadori ganharia. Sendo assim, eu deixo aqui no impasse. Já a Kirara, ela não é bem uma lutadora, tanto é que ela não se envolveu na luta contra o Sukuna. Ela só tem uma habilidade que é um pouco difícil de desvendar, mas uma vez desvendado não é tão problemático assim, é mais fácil de lidar. E agora que o Itadori tem uma expansão de domínio, ele não precisa nem lidar com essa habilidade, é só utilizar a expansão que já era. Agora a gente vai para o Naoya, e o Naoya, a gente tem duas opções do Naoya aqui. O Naoya humano e o Naoya maldição. Vou considerar aqui primeiro o Naoya humano, que tem uma baita de uma habilidade. Ele é mais rápido do que o Itadori com essa habilidade, só que assim como ele teve dificuldade de lidar com o Chozo, ele não tinha um poder de fogo suficiente para derrotar o Chozo, ele não vai ter para derrotar o Itadori. Então é só uma questão de adaptação. No momento em que o Itadori se adaptar à habilidade no Naoya, é game over, não tem chance pro Naoya. Já o Naoya maldição, aqui a gente começa a chegar em um nível que não seria tão simples. Isso porque ele aumenta ainda mais sua habilidade, graças a que ele consegue mudar a forma do seu próprio corpo. Ele vira uma bala, né? Ele fica girando lá e tenta acertar o seu oponente, o que é bem problemático. E o Naoya também tem uma expansão de domínio. Então também é uma situação que fica ali no impasse. Eu acredito que ele não conseguiria inibir o domínio do Itadori, porque também foi a primeira vez que o Naoya utilizou. Então daria empate, na minha opinião. Empate em nível de refinamento. A gente sobra então a luta corporal. Dentro dos domínios, aí ficaria uma situação, na minha opinião, pior para o Naoya, porque o Naoya não teria tanto espaço para ficar aumentando sua velocidade. Isso seria uma arma muito boa para o Itadori. Os dois teriam que ter uma luta um pouco mais corporal, em uma distância menor. No curto prazo, o Naoya teria vantagem por ter uma velocidade maior, mas eu acredito que com o tempo o Itadori conseguiria se acostumar à velocidade do Naoya e conseguiria batalhar melhor, porque o Itadori luta melhor. Só essa questão aí da velocidade que pega um pouco, mas eu acredito que é algo que o Itadori consiga contornar. Ainda assim seria uma luta muito difícil, tá? Não acho que seria uma luta fácil pro Itadori, porém eu apostaria na vitória do Itadori. Isso porque eu acredito que no longo prazo o Itadori tem mais chances, mais armas para derrotar o Naoya do que o Naoya derrotar o Itadori. Já o Ogi Zenin é alguém que eu acho que não tem chance contra o Itadori, porque é alguém limitado também. Na minha opinião, ele não é nem mais forte do que o Naobito, então já vou deixar ele aqui. O Tengen não é lutador, apesar de ser o xamã mais importante da história, ele não é um lutador. A Hanyu já perdeu para o Itadori de forma básica, Raba também, e agora a gente chega no Higuruma. Higuruma, cara, também é uma questão muito parecida com o Hakari,
porque depende muito da sorte. No caso do Higuruma, depende da sorte de pegar uma acusação que desse a ele a espada do carrasco. Uma vez com a espada do carrasco, eu acho que ele teria boas chances de derrotar o Itadori. Fora que ele também ainda tiraria uma das habilidades do Itadori. A gente não sabe se ele tiraria a habilidade de manipulação de sangue ou a habilidade de cortes do Itadori, mas ele poderia ganhar a espada do carrasco. Com a espada do carrasco em suas mãos, aí o Itadori poderia ter um problema. Contudo, o Itadori hoje tá muito mais forte do que quando ele lutou contra o Higuruma naquela época. Naquela época, o Higuruma ganharia fácil do Itadori. Ele só decidiu perder pro Itadori porque ele ficou um pouco cego pela pureza do Itadori. Aí ele decidiu levar um golpe do Itadori, mas ele ganharia fácil do Itadori naquela época que ele lutou. Hoje não é mais assim, porque mesmo a sua habilidade sendo ativada, o que ele tiraria não é mais a energia amaldiçoada do Itadori, e sim uma habilidade. Então o Itadori no combate corporal, na minha opinião, ganharia do Higuruma, e isso dificultaria demais a situação pro Higuruma. Sendo assim, eu acho que hoje o Higuruma não ganharia do Itadori, porque ele não teria armas também muito boas para derrotar o Itadori, a não ser que ele consiga a espada do carrasco, isso aumentaria demais as chances. Ainda assim, o Itadori ainda teria sua energia amaldiçoada, coisa que não teve na primeira luta. Na minha opinião, a probabilidade de maior vitória é do Itadori do que do Higuruma. O Reg é mais fraco do que o Higuruma, já vou deixar aqui, mesma coisa que o Hazenoki. A Anjo é alguém que tem um golpe extremamente forte, só que não é muito boa. Ela não luta tão bem assim. Então, se ela pegar de surpresa, ela até pode ganhar. Coisa que quase fez contra o Sukuna, né? A gente tinha a expectativa ali de que ela pudesse derrotar o Sukuna naquela ocasião em que ela pegou o Sukuna de surpresa da primeira vez. Só que se ela lutar no 1x1 ali direto, dificilmente essa habilidade conseguiria acertar facilmente assim a pessoa. Tem que ter uma distração antes. Todas as vezes que ela utilizou de uma distração para que conseguisse utilizar sua habilidade. E a gente viu que já dá para tancar, né? Não é um golpe que mata direto, não. O próprio Sukuna resistiu dentro do domínio do Yuta. Então ainda dá para resistir a esse golpe. E uma vez resistido, é vitória do Itadori. Então, na minha opinião, não ganharia. Bernard nem se fala, né? Bernard é fraco. O Druve, vou deixar aqui porque a gente não viu o nível de poder dele. Então vou deixar aqui como uma espécie de tentativa de... sei lá, o cara pode ser forte. Pode ser counter do Itadori, a gente não sabe. O Miu é alguém que é interessante, diferente, porém tem uma habilidade só, que só serve pra lutar sumô. Sendo assim, acho que dificilmente ganharia do Itadori. O Daido é alguém que nem xamã é, mas é alguém com um espírito mortal incrível. E ele com uma espada na mão provavelmente luta até mesmo melhor do que o Itadori, mas ainda assim ele não é um xamã. Então ele é muito mais limitado do que o próprio Itadori. Sendo assim, eu acredito que ele não ganharia do Itadori. Sobrando aqui somente a nata, né? A nata do jogo do abate. Vamos para o Hajime, que na minha opinião é o mais forte lutador do jogo do abate. Ele no combate corpo a corpo demonstrou ter uma técnica até mesmo superior do que a do Itadori. Ele encarou e teve na vantagem na maior parte do tempo contra o Hakari no combate corporal, sendo que ele ainda tem uma habilidade suicida, né? Se ele utilizar essa habilidade suicida contra o Itadori, daria um empate no final das contas, mas eu acredito que ele ganharia a luta. Então, eu acho que o Hajime tem boas chances de derrotar o Itadori, graças à sua habilidade e também a uma melhor utilização do combate corporal. Fora que ele também tem o ataque garantido de ataques normais, né? É o único que tem um ataque garantido fora de uma expansão. E o Itadori talvez não conseguisse resistir tão bem quanto o Sukuna. O Sukuna resistiu porque tem energia amaldiçoada quase que infinita, ele é um tanque. O Itadori não tem isso. Levar um raio na cara provavelmente mataria o Itadori, ou faria com que ele levasse um grande dano, e mesmo tendo uma expansão de domínio e o Hakari não, o Hakari tem um domínio simples, a sexta oca de Vime, que daria tempo para que ele resistisse um pouco e conseguisse derrotar o Itadori utilizando sua habilidade nata. Então, na minha opinião, o Hajime ganharia do Itadori. O próximo da lista é o Takaba.
E o Takaba é alguém que eu também tenho dificuldade de analisar o nível de poder dele, porque ele enfrentou o Kenjaku meio que de igual para igual ali por um tempinho, deu um trabalho pro Kenjaku e o Kenjaku teve que utilizar de estratégias nada convencionais para derrotar o Takaba. Não é qualquer um que consegue derrotar o Takaba. Numa luta a longo prazo, deu a entender que o Kenjaku poderia perder. E ele nem mesmo tentou utilizar a expansão de domínio dele. Então fica aquela dúvida se aquele poder era um domínio muito refinado, um domínio diferente, meio que condicional, que não dá pra contra-atacar com um outro domínio. Então é um pouco difícil de analisar o nível de poder do Takaba, sendo que o Itadori poderia utilizar sua expansão de domínio. Só que a gente não sabe se isso acabaria com o poder do Takaba. Como o Kenjaku não utilizou, eu acredito que não. Sendo assim, o Takaba tem boas chances de conseguir derrotar o Itadori, porque a habilidade do Takaba é realmente uma incógnita, é bem difícil de analisar. Porém, o Itadori também é um baita de um lutador, é alguém que não é tão inteligente quanto o Kenjaku, talvez não conseguisse derrotar o Takaba, mas é alguém resistente. Então, numa luta a longo prazo contra o Itadori, levaria tempo para você conseguir derrotar esse cara. Ainda assim, no longo prazo, daria certo um pouco mais pro Takaba. Eu consideraria que o Takaba conseguiria derrotar o Itadori, mas não matar, porque a habilidade do Takaba não mata o seu oponente. Sendo assim, a luta poderia terminar no impasse ou poderia terminar numa vitória do Takaba. Você lembra por que a Uro ela não gostava do Kuroroshi, que é essa maldição? Porque ele tinha uma habilidade que era counter da Uro. A Uro, ela tem uma habilidade que consegue desviar as coisas ali, consegue desviar ataques e tal. Só que ataques em área, ela não é muito bom, o que é a especialidade do Kuroroshi. E aqui a gente pega também o mesmo problema para o Itadori. O Itadori tem um pouco de dificuldades com ataques em área. E o Kuroroshi tem essa habilidade como o maior princípio. O Yuta conseguiu contornar isso com a grande quantidade de energia amaldiçoada dele, e o Itadori talvez não consiga isso tão facilmente. Ainda assim, eu acho que ele chegou em um nível de combate tão alto que eu acho que ele consegue lidar bem com essa situação. Se o Yuta conseguiu lidar com esse oponente sem utilizar praticamente nenhuma habilidade, então eu acho que o Itadori poderia vir a conseguir também. Daria trabalho, tá? Poderia perder. Eu acredito que ele ganharia porque a gente não viu o Kuroroshi utilizar uma expansão de domínio. Esse foi o grande diferencial na minha opinião. Kuroroshi dos 4 ou 3 ali que lutaram contra o Yuta, não demonstrou uma habilidade tão potente como essa. Então ele, na minha consideração, tá um pouquinho abaixo dos outros dois por causa disso. E isso é um grande ponto pro Itadori, que tem como sua arma, vou deixar isso daqui sempre bem claro, tem como arma principal a sua resistência. Então eu acho que ele teria boas chances de conseguir derrotar o Kuroroshi, além também do porquê que agora ele tem técnica reversa também, né? Então ele tá muito resistente mesmo. Mesmo o Kuroroshi conseguindo atacar em área, eu acho que o Itadori conseguiria tancar por um tempo e meter porrada no Kuroroshi. Vou considerar ele aqui embaixo, mas pela falta de uma expansão de domínio. Se ele tivesse uma expansão de domínio, eu colocaria que ele conseguiria derrotar. Já o Ryu Ishigori, cara, esse daqui já é o contrário. O Ryu Ishigori demonstrou ser mais forte do que o Yuta no combate corpo a corpo. Toda vez que ele caía na porrada contra o Yuta, ele tinha vantagem. Ele consegue atacar à distância e ele também tem um domínio. Então isso daqui é realmente um dos personagens mais fortes que a gente tem da obra. Ele conseguiu resistir a um desmantelado do Sukuna com o Sukuna no seu nível ali descansado, né? Estava no corpo do Megumi, beleza, mas ainda assim conseguiu resistir, o que é um grande feito. E tem uma expansão de domínio já tem um tempo, então eu acredito que ele seja mais refinado do que o Itadori. E tem ataques à distância, coisa que o Itadori também não tem. Além também de conseguir cair na porrada com o Yuta de uma forma que a gente vê pouco, ainda mais com o Yuta com tanta energia amaldiçoada assim. Então eu acredito
que o Itadori perderia para o Ishigori, o Ryu Ishigori, porque o Itadori também não tem uma grande arma para derrotar o Ishigori, enquanto o Ishigori tem golpes à distância, o que é o ponto fraco, o maior ponto fraco, eu acredito, do Itadori, e consegue lutar tão bem no corpo a corpo que conseguiu ali inibir o Yuta, que é um dos personagens com a maior quantidade de energia amaldiçoada da obra. Então eu considero que o Ishigori conseguiria derrotar o Itadori. Já a Uro, aqui tem uma situação que é uma preferência minha, né? Se a gente for considerar que a Uro também tem uma expansão de domínio mais refinada do que a do Itadori, seria uma dificuldade pro Itadori, né? Porque ele perderia para esse domínio. Porém, a Uro, ela se concentra mais em um combate corporal e ela não demonstrou ser tão boa quanto o Ryu. Toda vez que ela lutava contra o Yuta, ela demonstrava ser inferior ao Ryu. O Ryu caiu na porrada e ele tem uma aura diferente, uma aura explosiva, que conseguia dar essa vantagem sobre o Yuta. Então, eu acho que o Ryu luta muito melhor do que a Uro e esse pode ser o diferencial. Se a Uro tiver uma expansão mais refinada do que a do Itadori, aí não tem muito o que fazer, né? A gente não viu essa expansão também, mas vamos considerar que dá um empate. Como a gente não viu e esse seria o desempate, eu vou considerar aqui que se desse um empate entre os dois. E a Uro, ela é mais fraca no combate corpo a corpo do que o Ryu, eu acredito. Sendo assim, eu acho que o Itadori conseguiria meter porrada na Uro. E metendo porrada na Uro, ele ganharia da Uro. A Uro também não tem uma técnica tão destrutiva quanto o do Ryu Ishigori. O Ryu Ishigori tem uma técnica muito mais destrutiva. A diferença aqui é que a Uro consegue desviar essa técnica e mandar de volta pro Ryu, então ela é um counter do Ryu. Só que não é o caso contra o Itadori. O Itadori consegue lutar melhor corpo a corpo e não tem uma técnica a longa distância e é muito resistente. Sendo assim, eu acho que ele ganharia da Uro, mas não ganharia do Ishigori. É uma situação que eles viveram, né? Aquele impasse entre eles ali no jogo do abate. Já Ioroso talvez fosse uma das maiores surpresas do jogo do abate, porque é alguém extremamente potente e forte pra caramba, que conseguiu lutar contra o Sukuna, mesmo o Sukuna não utilizando sua habilidade. Só de você conseguir lutar contra o Sukuna já é um grande feito, não é pouca coisa. E ela tem um domínio também que é extremamente poderoso, com um acerto garantido absurdo, e consegue utilizar sua técnica de um jeito realmente muito bom, coisa que a gente não esperava. Ela consegue criar um metal líquido, consegue criar uma armadura, então é bem versátil, muito forte, conseguiu lutar muito com o Sukuna e ainda por cima tem uma expansão de domínio. Então, pra mim, essa daqui é fácil. O Itadori não tem chances contra a Ioroso. Já o Agito, que é um Shikigami do Megumi, aqui a gente passa de novo para a questão da resistência e de ter a capacidade de ter um golpe que destrua de vez esse Shikigami. Esse Shikigami é bem forte, tá? É um dos Shikigamis mais fortes que a gente já viu e ele é muito resistente porque ele consegue utilizar a técnica reversa direto. E aí a gente chega no impasse. Será que ele é um Shikigami que também só pode ser derrotado com um golpe muito destrutivo, igual o Mahoraga? Ou será que ele acaba em algum momento a sua energia amaldiçoada? Será que depende da energia amaldiçoada do Sukuna? Se a gente considerar que depende da energia amaldiçoada do Sukuna, que é só a maior quantidade de energia amaldiçoada do Sukuna, é quase que impossível destruir esse bicho aqui utilizando a exaustão dele. Então teria que destruir com um único golpe. E o Itadori não tem esse golpe. Isso com certeza seria algo muito problemático. Porém, contudo, todavia, a gente viu na luta contra o Satoru Gojo que o Agito era o mais fraco daquele grupo lá. Ele não era tão problemático assim pro Satoru Gojo. Toda vez que ele lutava, o Satoru Gojo deixou claro que ele estava destoando em nível de poder. Ele era muito abaixo. Então, na porradaria, eu acho que o Itadori poderia lidar com ele. Só que não teria armas para destruir esse bicho. Aí fica uma complicação aqui. Por isso, eu vou deixar como um impasse. Eu acho que o Agito não tem armas tão grandes para derrotar o Itadori e o Itadori não tem armas para destruir de vez o Agito. Esse é um nível absurdo do Agito. O Agito é forte o suficiente
para não ser derrotado pelo Itadori. Pra você ver, um Shikigami do Megumi, né? Então, hoje do Megumi, né? A gente não sabe se ele consegue invocar mesmo. Mas sendo do Sukuna, ele é um baita de Shikigami. E na minha opinião, seria esse o resultado da nossa lista de quem conseguiria derrotar o Itadori. São poucos, né? Dá pra ver que a maioria ficou aqui embaixo. Pode ter um ou outro que você não concorde, então deixa aqui a sua lista também de quem você acha que poderia ou não derrotar o Itadori, diferentemente dessa lista, e deixa a explicação, né? Não solte lá simplesmente, fale o porquê que você acredita que o Itadori conseguiria ganhar dessa pessoa. Mas é isso, o vídeo ficou longo, espero que você tenha gostado e se inscrito nesse canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!